Fala pessoal, Leandro Amaral por aqui do site masterização.com e hoje eu estou trazendo aqui para vocês um plugin, um compressor de masterização. É lançamento, praticamente lançou esses dias aí e eu estou aqui fazendo um review dele. É o SPL Iron. Quem acompanha meu Instagram já viu que eu já havia postado uma imagem dele, do hardware na verdade, não do plugin porque ainda não existia, não da Brainworks aqui. E eu já havia postado uma versão que era vermelha ou era preta mesmo. Agora eu não me lembro, mas enfim, quem acompanha meu Instagram sabe que uma vez e outra eu posto algumas imagens de alguns compressores, equalizadores, equipamento analógico bem bacana. Eu tô aqui com um plugin e a gente vai fazer um review agora. Primeiro vamos fazer aqui um apanhado das funções que ele possui, que são show de bola, e depois vamos conferir aqui a sonoridade do SPL Iron aqui, ok? Sem muitas delongas, bora lá. Aqui nós temos um ataque, comum, no compressor. Aqui embaixo nós temos um release. Então nós temos aqui no VU o Gain Reduction, que é o mais comum de se trabalhar, que é onde você tenha visualmente o quanto de redução de ganho que você tem por conta da compressão. Aqui o sinal de saída. E aqui embaixo você tem também o VU de saída, mas com 10 dB a mais, 10 dBFS a mais aqui na saída. Vamos deixar aqui em Gain Reduction, que é o mais comum de se trabalhar. Aqui é o Threshold. Aqui embaixo nós temos dois estágios de ganho. Um antes do compressor e o outro depois do compressor. Aqui você tem duas chaves. Se você deixar no zero, ele não está atuando, está desligado. Se você deixar em menos, significa que quando você coloca em 6, por exemplo, ele não está dando 6 dB, está tirando 6 dB. E colocando no mais, ele vai estar acrescentando esse valor. Aqui no output é o mesmo princípio, deixando em zero ele está desligado, no mais ele vai dar o ganho correspondente ao valor que você determinar, e no menos ele vai tirar o valor correspondente. Aqui é o bias. Bias é digamos assim, é a tensão que você vai jogar lá na válvula, e dependendo dessa tensão ele vai responder de uma maneira diferente ou não. Aqui no caso do compressor, ele vai comprimir mais ou menos. Você vai ver que aqui no compressor, apesar de você ter o ataque, release e o threshold, tem diversos outros fatores que influenciam na compressão desse plugin. Então tem o bias, ele pode alterar a sonoridade da compressão, levemente, sutilmente, depende muito do estilo e do quanto que você já está dando de redução de ganho aqui. Aqui nós temos um sidechain. Então tem diversos equalizadores que também vão influenciar na sonoridade final. Então além de comprimir, tem ataque, release, tem um bias, você também tem o sidechain. Então você tem diversas equalizações pré-determinadas aqui e tem a opção de você ter um sidechain, um sinal externo para poder influenciar na sua compressão. Aqui nós temos o retificador. O retificador, ele muda a maneira com a qual ele comprime. É mais ou menos isso, é uma questão mais técnica, na verdade, ele muda alguns circuitos e ele altera a maneira que o ataque e o release vai trabalhar. Tanto que você não tem valores aqui, só tem rápido e lento. Não tem valores, você não sabe o valor exato. No manual do plugin você consegue saber o quanto vai ser esses valores de acordo com o modo que você selecionar aqui. Então ele altera a maneira que o ataque e o release funcionam. É bem interessante isso, eu nunca tinha visto em nenhum compressor, não que eu me lembre, na verdade. Aqui embaixo nós temos o bypass do plugin. Por padrão já fica habilitado para que ambos trabalhem igual, né? Então, por exemplo, se eu mexer aqui o threshold, ele mexe também no segundo canal, seria um compressor estéreo. Então aqui você habilita e desabilita o plugin. Ao invés de você clicar aqui em bypass, ou aqui desabilitar, você pode vir aqui diretamente e clicar aqui, você já desabilita o plugin, então o sinal passa direto por ele. Aqui nessa parte, nós temos aqui são 3 opções, bypass que vem por padrão, para cima você tem aqui Airbase. Significa que ele vai dar um pouquinho de graves e um pouquinho de agudos, bem sutilmente assim, um shelf. Então high shelf, low shelf. Bem sutilmente ele vai aumentar um pouquinho dos graves e um pouquinho dos agudos. No meio vai ficar em bypass, como eu citei, e para baixo ele vai simular uma fita. Então, para quem conhece já os simuladores de fita, sabe que dependendo da configuração que você fizer, você vai
tirar um pouquinho dos agudos. Não é bem tirar, é modo de falar. Na verdade ele vai dar uma controlada. É uma deficiência da fita, realmente. Dependendo da rotação da fita, você perde um pouquinho dos agudos e dá uma amaciada lá nos graves. Então ele simula também essa função. Aqui embaixo, vou começar por esse plugin aqui, por esse botão aqui. Quando você desabilita aqui o Parameter Link, a gente já vai chegar aqui embaixo, mas antes eu vou explicar esse porque ele tem ligação com essa parte aqui. Por padrão, todos os recursos de um lado estão linkados com o segundo canal. Então um sempre é linkado com o segundo canal. Você pode desabilitar essa função, então o canal esquerdo fica independente do direito. Mas se você habilitar essa opção aqui, os parâmetros principais vão ser linkados independente de você ter habilitado aqui ou não, como o threshold, ataque e release. O input e output vão ser independentes. Se você ligando ou não, ele vai ser independente. Ele só vai linkar se você ligar aqui por padrão, que aí ele liga todos os plugins de um lado com o outro. Ele linka todos os recursos de um lado com o outro. Tá vendo aqui? Se eu desligar, fica independente. Então mesmo que eu habilite aqui essa função, não, mas as principais, os padrões, digamos assim, em um compressor, vão ser linkados por padrão. E aqui tem algo que eu achei sensacional, foi a cereja do bolo aqui nesse plugin aqui. Quem trabalha com master, pelo menos eu, tem esse hábito. Não constantemente, mas vira e mexe, à medida que você vai acrescentando plugins, fazendo alterações, você acaba fazendo um antes e depois, comparando se teve uma melhora, piora, se você perdeu alguma coisa e assim por diante. E aí você pode automatizar isso entre ligado e desligado. Então o sinal vai passar pelo plugin, vai sofrer todas as alterações que você fez, ou não, e não. Vai ficar alterando entre sim e não, ligado e desligado. E assim, para baixo ele vai estar desligado. No meio, ele vai estar host sync, ou seja, ele vai sincronizar com a sua DAW. Ele vai alternar entre ligado e desligado nos compassos aqui. Então, dependendo da sua faixa, se você estiver assim, mixando, por exemplo, com um plugin, ele vai mudar entre ligado e desligado exatamente no compasso da música, vai ficar sensacional. Se você não fizer questão de mudar no compasso, você muda aqui para cima, ele vai alterar de acordo com o tempo que você determinar. Então, por exemplo, você está no meio de uma alteração, você quer saber se está ficando bom ou ruim, assim já instantaneamente. Então, ao invés de você vir aqui no bypass, ficar ligando e desligando, você continua mexendo nos parâmetros e ele vai fazer esse ligado e desligado automaticamente, de acordo com o tempo que você determinar. 1,8 segundos é o mínimo, ele vai até 10 segundos praticamente, 9,9. Então aqui, 1,8 segundos. Se você deixar ligado aqui nessa função, significa que quando você der o play, a cada 1,8 segundos, praticamente 2 segundos, ele vai alternar entre ligado e desligado, enquanto você faz os ajustes. Isso aqui é muito bacana. Eu tenho isso aqui, para quem não sabe, eu criei meus equipamentos, então eu fiz isso no meu equipamento analógico. Eu tenho aqui uma função aqui no meu console aqui, eu aciono e eu determino também exatamente, ele fica alternando entre uma entrada e outra entrada. Então eu consigo ver a referência e a faixa masterizada. Aqui ele está fazendo entre ligado e desligado, mas aqui eu tenho no hardware analógico, que eu mesmo fiz, você alterna entre referência e masterização. Então eu fico alternando, eu ligo e consigo fazer um ajuste justamente dessa velocidade, que eu vou alternar entre um e outro. E aqui na parte de baixo, nós temos uma pequena seção que ele pega uma tecnologia que já existe em um outro plugin aqui da Brainworks, que é o BX Console. Então ele também tem um simulador de uma mesa. Então aqui, por exemplo, ele trabalha com o primeiro e o segundo canal dessa mesa. Então ele pega a sonoridade dessa mesa e a aplica aqui no compressor. E você pode ir trocando aqui os canais. Por exemplo, o canal 1 aqui vai ser o 6 da mesa e o 2 vai ser o canal 7 da mesa. Vai ficar muito bacana isso aqui. Então ele pega essa sonoridade e transporta aqui para o compressor. Aqui ele vai alternar entre o modo estéreo, mas não o L e o R. É aqui em relação à mesa. Se você ligar, por padrão já vem ligado, então ele fica em canais diferentes. E aí se você desligar, ele vai usar o mesmo canal para os dois canais, para as duas passagens do plugin. Mas não que sua compressão fique em mono. Ele vai pegar
a sonoridade do canal 6 e aplicar para os dois canais do compressor. Aqui ele vai randomizar essa sonoridade, se você deixar habilitado aqui o Stereo Mode. Então ele vai randomizar, acho que são 72 canais, então ele emula aqui 72 canais dessa mesa. Então aqui é uma passagem analógica, mais uma função que agrega valor aqui ao compressor. Aqui, como eu falei, né, ele vai linkar ou não os dois canais. Aqui tem o MS, então ao invés de ser L e R, ele vai transformar em MIDI e SIDE. Show! Você pode comprimir e colocar ataque e release diferentes entre MIDI e SIDE. E aqui nessa segunda parte nós temos aqui um Red Room, que é para você fazer o ajuste, né, do seu teto e de onde você está trabalhando. Às vezes você está com um volume muito baixo, você consegue ajustar aqui no Red Room. E aqui é um filtro, né, você consegue dizer a partir de qual frequência que o plugin vai comprimir. É um high pass, né, um filtro high pass. Então, por exemplo, aqui do jeito que eu deixei, ele vai comprimir, vai atuar somente acima de 227 Hz. O restante vai passar normalmente sem nenhum tipo de processamento. Aqui uma função muito bacana, que é mais utilizada em masterização. Faz mais sentido em masterização, que é o Mono Maker. Então você diz para ele, a partir de qual frequência, né, de qual frequência para baixo, ele vai deixar absolutamente em mono. Então é muito bom para master isso aqui. Para quem não sabe, é ideal você deixar os extremos graves sempre em mono. É um dos assuntos que eu abordo no meu curso de masterização, no Pro Mastering. Aqui nós temos o estéreo, você trabalha abertura estéreo. Isso aqui é padrão, é muito conhecido. Então, colocou para a direita, ele aumenta, né, os itens que estão no side. E para cá, ele deixa mais mono. Então, não que ele perca os elementos do side, ele vai deixar mais mono, ele vai somar o L e o R. E aqui você tem a compressão paralela. Você tem você tem o sinal original e o sinal comprimido. Então você pode dosar aqui, pegar um pouquinho do sinal original e somar com o comprimido. Ele vai estar mais comprimido e você consegue ter mais consistência na sua master e permanecer com os picos. Aqui em cima nós temos aqui, você pode alternar entre várias versões da sua compressão. Então você pode comparar entre A e B. Você pode copiar do A e colar no B. Você pode resetar, entrar e resetar as configurações. Você pode dar um solo no mono, no mid, né? E um solo no side, para você saber como você está trabalhando. É bom para quando você estiver trabalhando em mid side aqui. Para você não ser influenciado pelo mid, você dá um solo aqui no side e comprime aquilo que você está realmente ouvindo. Aqui você pode alternar entre as versões, os skins na verdade. Muito bacana. Eu gostei mais do vermelho, chama mais atenção. Mas esse aqui também é bem legal, que ele destaca aqui os itens do meio. E aqui embaixo você pode habilitar e desabilitar esse segundo módulo aqui. Que, diga-se de passagem, não faz parte do compressor. É algo que agrega mais funções no compressor. Mas a compressão acontece aqui em cima realmente. E agora que a gente já conheceu praticamente tudo, eu acredito eu que não tenha esquecido nada aqui, nós vamos colocar o compressor para funcionar aqui e mexer em boa parte aqui das funções. Eu vou usar aqui para o nosso teste uma das faixas que nós temos aqui no lado do curso Pro Mastering também. Então vou deixar aqui numa passagem mais forte, né, para não comprometer muito, não ficar muito baixo, muito alto. E agora vamos começar a comprimir. Eu não avisei, mas aqui eu deixei o limiter do Reaper. Ele já está aqui ativado para a gente não precisar se preocupar com clipping nem nada. Ele não está atuando com threshold. Ele está aqui só para impedir que ele ultrapasse aqui os picos. Então bora lá, vamos comprimir. Deixando o ataque mais lento, o release mais rápido, você vai valorizar um pouco dos picos. Então ele vai deixar passar o bumbo e a caixa. Você não vai sumir com esses dois elementos aqui. E aproveitando aqui, eu já vou fazer o quê? Vou ligar aqui o Airbase para vocês ouvirem essa função.
A função de bypass e o tape tem uma leve diferença, é que depende muito da faixa. Essa aqui, especificamente, já não tem tantos agudos, então você não percebe a passagem entre bypass e o simulador de fita. Mas eu vou deixar aqui no Airbase, que ele vai dar um realce nos graves e nos agudos. Bom, eu acabei deixando habilitado aqui o mid-side e comecei a comprimir, mas o que eu vou fazer agora? Eu vou trabalhar mid-side, vou ouvir somente o side e vou comprimir o side diferente do mid. Vou desabilitar aqui a função de linkar os canais, para eu poder trabalhar individualmente. E no mid, ataque lento, release rápido. No side eu vou fazer o contrário, eu vou colocar um ataque mais rápido, release mais lento, para ele deixar o side mais comprimido, mais constante. Isso é bom para poder dar ganho de volume. Dependendo da faixa, funciona muito bem. Você vê como é que os elementos que estão no side tiveram um destaque muito grande. Primeiro que a gente deu uma abertura estéreo maior, com a função aqui do plugin, desse segundo, como se fosse um segundo módulo, e fazendo dessa forma, deixando o side mais comprimido, mais constante, você pode deixar o mid mais pulsante, então você vai ter dinâmica e volume trabalhando dessa forma. Muito bacana. Agora vamos ver a função aqui que eu falei, que ele vai alternar entre bypass e não bypass, né? Vai ligado e desligado. Ele vai fazer isso automaticamente, eu coloquei no mínimo aqui, né? 1,8 segundos. Cara, fala se isso aqui não é show. Ao invés de você ficar se preocupando em ficar ligando, desligando, bypass e, enfim, criando alternativas, maneira de você ficar comparando, então você pode automatizar isso, deixar ele alternando entre sim e não, ligado e desligado, enquanto você mexe em todas as funções possíveis aqui, até encontrar uma que se adeque, né, ou chegue próximo daquilo que você estava imaginando. Bom, vamos tentar ver se a gente consegue perceber aqui alguma mudança na alteração aqui dos circuitos aqui do retificador. Então, como eu citei anteriormente, ele altera a maneira com que o ataque e o release funcionam. Bom, agora vamos tentar aqui algo em uma outra faixa. Vamos colocar aqui para o B, que a gente está vendo que essa faixa aqui já tem um pouquinho mais de volume. É uma faixa também lá do curso Pro Mastering. Então vamos pegar aqui um refrão. Inclusive eu gosto muito dessa música aqui, gosto muito do refrão. Vamos lá, pegar um looping e bora ouvir. Nessa faixa a gente já vai usar aqui o sidechain para você perceber as nuances que acontecem quando a gente escolhe aqui esses diferentes equalizadores.
esses equalizadores já pré-determinados. Na verdade, a gente não tem controle sobre eles. Então, o que a gente tem é o desligado, ou seja, sem nenhuma influência, e 4 equalizadores diferentes, 4 equalizações pré-definidas, diferentes, que alteram aqui a sonoridade final aqui do compressor. Pois é, tem pequenas sutilezas entre 1 e o 3, mas no 4 você percebe que ele tira bastante volume e principalmente tira bastante dos agudos, bem perceptível. Então vamos aproveitar essa música, aproveitar que ela já tem bastante volume aqui já de entrada, vamos comprimir bastante essa e já aproveitar aqui o limiter do Reaper e colocar ele para trabalhar. Nossa, engraçado, né? Como, além de comprimir, você tem uma alteração na sonoridade realmente. É algo que eu não tinha percebido ainda. Apesar de eu ter testado o plugin antes de fazer o vídeo, eu percebi que nessa faixa teve uma alteração na sonoridade, porque eu já conheço essa música, então eu já fiz muita master com ela, experimentei muitos plugins, e eu percebi que nesse aqui teve uma alteração realmente, principalmente no side. Acho que a maneira de comprimir, esses ajustes aqui, eles realmente interferem bastante na sonoridade da faixa. Então é isso aí, pessoal. Se vocês puderem fazer um teste, eu vou deixar o link aqui embaixo, dá para você baixar a versão de teste. Inclusive eu estou com a versão de teste aqui. Ela dura 14 dias, 2 semanas, dá para você brincar bastante e se decidir se vai comprar ou não. Eu achei muito bacana e recomendo também. Show de bola. Tá ok? Então, se você gostou, se inscreve aí no canal, dá um curtir no vídeo e eu te vejo em breve.